Eu quero já dar um bom dia, agradecer a oportunidade de estar aqui. Eu sei que o tempo do pastor é corrido, tem vários serviços, né? Então não para. E agora tem a esposa está grávida também, então eu sei que não é fácil. Agradecer a oportunidade, obrigado por estar aqui. Queria dar um bom dia para o nosso pastor Thiago. Bom dia, Júlio Neves. Bom dia a todos os ouvintes. Para mim é uma honra também estar aqui, né? Como o Júlio disse, o meu tempo é bastante apertado, mas eu gosto muito de falar sobre as coisas que Deus já fez na minha vida e já operou. E eu quero contar um pouquinho do testemunho, daquilo que Deus já fez, do que Deus tem feito nesses últimos tempos nas nossas vidas, desde da minha conversão. Eu sou fruto de um relacionamento que não deu certo. Então, quando falava em família, eu tinha um modelo de família que era algo que não dava certo. E foi passando o tempo, sabe? Foi passando os dias. Eu, com 7 anos, descobri que, na verdade, o meu pai, que eu chamava de pai, que era o meu herói, na verdade, ele não era meu pai, mas sim meu padrasto. Isso começou a desencadear algumas coisas na minha vida, porque uma família que não é totalmente estruturada, uma família que não conhece a Deus, vão gerando traumas, vão gerando algumas coisas nas nossas vidas, né? Então, foi nesse tempo que foi um tempo muito difícil da minha vida. Eu fui crescendo e fui me tornando uma pessoa introvertida, uma pessoa que não conseguia me comunicar com as outras pessoas, não conseguia estar junto com outras pessoas, junto com a minha família. A minha família sempre foi muito amorosa, minhas tias, meus primos, mas eu me sentia como se alguma coisa não estava certo. Porque o próprio diabo começa a lançar na nossa mente, né? Que como uma criança, como uma pessoa, se mesmo o teu pai não te quis, te abandonou, como que as outras pessoas não iriam te abandonar? Então isso foi causando um trauma na minha vida, eu comecei a viver como se vivesse escondido no meu mundo, e foi passando o tempo, fui crescendo, e isso foi atrapalhando a minha vida. Mas só que, com o passar do tempo, eu pude perceber que eu precisava buscar alguma coisa, precisava buscar algo para melhorar, porque eu via as outras pessoas vivendo uma vida maravilhosa, em família, festejando, mas eu, ao mesmo tempo que eu estava junto com a minha família, sendo acolhido, sendo abraçado, eu não conseguia sentir o mesmo amor, não conseguia sentir, expressar esse mesmo amor. Então, eu nasci aqui em Livramento, eu nasci em Livramento aqui, né? Meu ministério começou aqui na Igreja Batista Nacional, hoje sou pastor aqui. Mas o começo da minha conversão foi depois de eu passar vários problemas, várias dificuldades, sabe? Me envolvi com pessoas que me levaram a bebida, eu tinha acesso fácil à bebida, acesso fácil a drogas, e isso foi cada vez mais me levando para o fundo do poço. E foi desencadeando algumas coisas, chegando ao ponto de eu ter que vender as minhas roupas para comprar bebida, para fazer festa, porque eu queria preencher aquele vazio que existia dentro da minha vida, e não sabia como, não sabia o que. Eu sabia que eu precisava de alguma coisa, mas não sabia o que eu precisava. E não conseguia trabalho, olha, foi bastante complicado, e o meu primeiro trabalho que eu consegui foi quando eu fui para o Exército. E ali foi o lugar que eu fui para o fundo do poço, porque aí eu comecei cada vez mais, conheci mais pessoas, comecei na bebedeira, comecei nas noitadas, e isso foi me levando para o fundo do poço. E sabe que estava tudo certo, eu fiquei 11 meses e 29 dias no Exército, estava tudo certo para me enganjar. O meu nome estava para enganjar, e um dia antes da baixa fui tirado da minha QM e fui trocado, e para minha surpresa eu acabei sobrando. Mas às vezes nós não sabemos o porquê dessas coisas, mas só que Deus, ele tem um projeto para as nossas vidas. Deus tem um projeto para nossa família. Ele sabe de todas as coisas. Às vezes nós nos preocupamos, mas é Deus que está no controle das nossas vidas. Amém. E foi através disso que Deus começou a
a me mostrar algumas coisas. E depois disso, eu precisava trabalhar, né? Já agora com 19 anos e sempre as portas fechadas e não tinha... E eu comecei a fazer alguns cursos. E eu resolvi abrir um curso de atendente de farmácia. E eu resolvi fazer, aí fiz junto com a minha prima, a Gleiciane Salas. Olha aí. E eu pensava que esse curso ia ser para me colocar no mercado de trabalho, para melhorar talvez a minha vida, para mim ter uma renda, para me conquistar algumas coisas. Mas esse foi o jeito que Deus achou para me encontrar. Esse foi o jeito que Deus achou para se mostrar para mim e mostrar que Ele é um Deus que pode mudar todas as coisas. Foi através desse curso, então, todos os dias nós íamos para esse curso e a Gleiciane, ela começava a falar sobre as maravilhas que Deus estava fazendo na família dela. Ela já tinha um tempinho de caminhada e ela começou a me falar sobre esse Deus. E sabe que isso começou a tocar no meu coração, começou a me mostrar o outro lado da vida, que não, as coisas não eram somente essa tristeza, essa angústia que eu sentia, essas coisas, que a família não era esse projeto falido. E eu lembro que de um episódio que aconteceu, que nós estávamos no curso e um dia a Gleiciane chegou muito feliz, com um presente na mão, e ela me diz assim: Tiago, eu te trouxe um presente, que esse presente vai mudar a tua história, vai mudar a tua vida. E eu lembro que eu olhei o presente e eu vi que era uma Bíblia. E até na frente dos colegas eu fiquei um pouco envergonhado, né? Aí eu peguei, abri o cantinho do presente e digo: ah, que lindo. Ela: não, abre que tu vai olhar aqui. Tu vai olhar. Isso aqui vai mudar a tua vida. Olha aí. Sabe que desse tempo eu comecei, ela me convidou para ir na igreja, mas ao mesmo tempo eu estava indo na igreja, mas os meus amigos, as pessoas que eu tinha uma convivência maior, as pessoas sempre me convidavam para alguma festa, me convidavam para fazer alguma coisa, sempre sempre que tinha algum culto, alguma coisa, eles me convidavam. E eu comecei a participar dos cultos, e eu lembro que quando eu cheguei na Igreja Batista, que foi por volta de 2003, se não me engano, no começo de 2003, e algo que me chamou muita atenção foi o louvor. Eu lembro que na época era o Ezequiel, que era o ministro de louvor, e eu chegava e eu sentava na frente, bem nos primeiros bancos, porque o louvor era algo que tocava muito na minha vida, sabe? Tinham canções assim que tocavam muito na minha vida. No momento que eu estava dentro da igreja, eu esquecia de todas aquelas coisas, todos aqueles traumas, tudo aquilo que eu tinha passado. Então, em 2003, Deus começou a transformar minha vida. Eu sempre fui aqui, como eu falei, né? Sempre fui aqui de Livramento. E aí comecei a minha caminhada aqui na Igreja Batista Nacional de Livramento em 2003. Às vezes as pessoas não sabem, né? Olham assim: quem é esse guri aí que tá pregando? Mas eu já tenho bastante tempo aqui dentro da igreja, aqui da Batista Nacional. E Deus tem transformado, Deus tem feito, sabe? E o louvor, como eu estava falando, o louvor era algo que me chamava muita atenção, então eu ficava ali, eu ficava prestando muita atenção, eu sempre gostava de sentar nos primeiros bancos, e eu prestando atenção como eles faziam, e eu sem saber como fazer, sem saber como orar, eu conversava com Deus e dizia: Deus, um dia eu queria estar aí na frente. Um dia eu queria fazer o que esses rapazes fazem, porque eu vejo a felicidade deles de estar ministrando, de estar fazendo, de estar cantando para ti. E foi passando o tempo, e sabe que depois que eu comecei a frequentar os cultos, eu automaticamente eu parei de fumar. Eu cheguei um dia, saí, fui até o Lago do Batuva, eu estava com uma carteira de cigarro cheia, e eu peguei e joguei fora, e eu disse para Deus: Deus, a partir de agora eu não quero mais isso para minha vida. Nunca mais coloquei nenhum cigarro na minha boca. Mas ainda existia o assédio, né, dos amigos: Tiago, vamos dar uma volta, olha o que tu quer aí nessa igreja. E foi passando o tempo, até um tempinho depois que eu entrei, passei uns 1 ou 2 meses, eu lembro que eu ainda fui em algumas festas, mas eu chegava nas festas e parece que aquele mundo não era mais para mim, sabe?
Eu sentia como se tivesse um aperto no meu peito ali, me dava vontade de ir embora, eu já não bebia mais. E eu comecei a procurar, a entender as coisas de Deus e os projetos que ele tinha para minha vida. Eu não sabia nada, cheguei ali, não sabia nada, mas eu tinha uma curiosidade de saber o que Deus tinha para mim. Eu queria saber o que Deus tinha para minha família, porque até então a família para mim era um projeto falido. Eu nunca sonhava em ter uma família, constituir uma família, porque para mim família não era algo que não dava certo. E com o passar do tempo eu fui me envolvendo dentro da igreja, e sabe que pouco tempo depois eu conheci algumas pessoas que eram da congregação do Armor, Pastor Vitor e a turma dele lá. E essa turma aí eram homens que buscavam a Deus, que oravam. Eu cheguei lá nos primeiros dias, eu olhava para eles assim, eu digo, bah, esses caras são meio loucos. Mas só que eu comecei a gostar, eu comecei a querer entender mais. E sabe que eu comecei a me enturmar com eles e eu comecei a ir orar com eles no monte. Comecei a ir lá, foi o lugar em que Deus falou muito com a minha vida, muito. Foi o lugar que Deus me trouxe muitas direções, algumas coisas que eu precisava tomar, algumas atitudes que eu precisava tomar na minha vida. Então, comecei a andar com eles e isso talvez para muitos deve ser loucura, porque nós nos levantávamos no sábado 5 horas da manhã para subir às 6 horas para o monte e ficar até quase 11 horas lá, buscando, orando, pedindo para Deus direcionamento, pedindo para Deus o que Ele tinha para as nossas vidas. Para muitos é loucura. A própria palavra fala, né, que aquilo que é loucura para o homem é poder de Deus para as nossas vidas. Verdade. E então foi dessa maneira que Deus começou a me moldar, Deus começou a me mostrar algumas coisas. Eu fui formado no meio do fogo, sabe? Talvez por isso que eu não tenho uma característica, talvez, muito de batista, assim, mas porque eu fui criado no fogo, fui criado no meio da oração, no meio da revelação, no meio de profecias. E isso foi incendiando meu coração, isso foi me dando um ânimo novo, mas só que todos nós sabemos que nós passamos por um processo desde que nós entramos na igreja. E a nossa vida, ela está em constante reconstrução. Nós somos filhos de Deus, mas nós somos falhos. A própria palavra fala que nós já nascemos pecadores. Então, nós estamos em constante reconstrução, nós precisamos, a cada dia, nos alinhar e querer saber o que Deus tem para as nossas vidas. E desse tempo para cá, Deus tem alinhado muitas coisas na minha vida. Então, eu comecei eu não lembro muito o ano, mas pouco tempo depois eu comecei no louvor lá do Armor. Mas só que, como eu estava falando, nós precisamos de alinhamento. E eu tinha alguns traumas ainda na minha vida, algumas coisas que eu precisava liberar. E sabe que um dia nós estávamos numa reunião de oração e o pastor Vitor, ele nem sabia da minha história, não sabia da minha vida. E ele começou a conversar comigo acerca de paternidade, acerca de liberar perdão e tal. E foi um tempo que, às vezes, nós ouvimos aquilo que Deus quer para as nossas vidas, para mudar a nossa vida, para nos tirar algum peso da nossa vida, só que, às vezes, entra por um ouvido e sai pelo outro. E foi passando o tempo e aquilo ainda continuava no meu coração, sabe? Porque eu não conseguia perdoar o meu pai que me abandonou. Eu não conseguia, porque cada vez que até o meu padrasto tentava me proteger, né? Quando eu era criança, ele não me deixava sair muito, porque eu podia encontrar o meu pai e ele não sabia o que iria acontecer. E isso, eu sabia que ia chegar o tempo que eu precisava acertar, mas só que eu não tinha forças para aceitar. Foi passando o tempo, eu continuei no louvor, continuei fazendo a obra de Deus, e depois disso eu queria muito ser batizado com o Espírito Santo. Por muito tempo subi o monte, buscava Deus, mas só que não é da maneira que nós queremos, não é do jeito que nós queremos. Verdade.
os caminhos do Senhor são caminhos que, às vezes, para o homem, quando o homem olha e vê que não tem mais jeito, aí Deus diz assim, filho, deixa eu fazer agora. Deixa eu te mostrar agora como vai ser. E eu lembro que buscava pelo batismo do Espírito Santo, buscava, e nunca acontecia. Aí um dia nós tinha ensaio, acho que era na quarta-feira, e me convidaram para jogar futebol. Eu digo, vou sair, hoje eu não vou no ensaio, eu vou jogar futebol. E aí eu lembro que eu fui jogar futebol e cheguei lá, começou o jogo lá e começou a me dar aquela vontade de ir para o ensaio, de estar junto com o pessoal. Eu saí correndo, eu falei pro pessoal lá do futebol, olha, não vou jogar mais, e me fui. Fui para o ensaio, cheguei lá, tava, por incrível que pareça, em vez do pessoal estar ensaiando, o pessoal tirou o dia para buscar a Deus, para orar. Tava todo mundo orando e eu cheguei e eu fiquei num canto ali orando também, colocando algumas coisas diante da presença de Deus e tal. E daqui a pouco aquele ambiente se transformou num ambiente de glória, era um lugar assim que Deus era palpável. Tu podia sentir a presença de Deus e daqui um pouco eu vejo uma irmã do louvor, ela vem marchando em minha direção, assim, e ela começou a orar por mim. Sabe que no momento que ela começou a orar por mim, parece que um fogo começou a me incendiar, assim. E naquele dia eu fui batizado com o Espírito Santo. E sabe que no momento que eu creio assim, que todas as pessoas elas precisam ter experiências com Deus, elas precisam ser batizadas com o Espírito Santo. Porque no momento que nós começamos a ter experiências com Deus, Deus começa a mudar algumas coisas nas nossas vidas. E dali em diante, Deus começou a me mostrar muitas coisas que eu não conseguia entender, que eu lia na palavra e não conseguia entender. Deus começou a me mostrar de uma forma diferente. E desde ali, Deus começou a acrescentar algumas coisas na minha vida. E como eu falei, eu sempre gostei da área profética, sempre gostei desse movimento profético e sempre lutei por esse movimento. E Deus começou a acrescentar muitas coisas desde esse tempo. E a partir daí eu comecei a ver as coisas de outra forma. Conta um pouquinho para nós, eu vou te interromper só para ressaltar essa parte do Espírito Santo, porque eu tenho amigos e pessoas que eu conheço e que têm muita dificuldade de ser batizado no Espírito Santo, já têm lutado por isso e não recebem. E muitas vezes se frustram. Eu não recebi o batismo do Espírito Santo, ou pelo menos acha que não recebeu, ou não recebeu o dom de línguas, né? Que a pessoa acha que compara que se tem o dom de línguas é que tem o batismo do Espírito Santo. Então fica nessa luta e muitas vezes se frustram. Tem uma amiga que eu conheço, que não é da Batista, mas ela me comentando, olha, fui num culto, foi maravilhoso, o pastor começou a pregar, todo mundo recebeu o batismo do Espírito Santo, mas ele tentava, e eu não conseguia falar em línguas, não saiu, e ela ficou frustrada daquele culto ali, ela ficou muito mal, e aí conversou conosco, tudo mais assim, eu não sei, minha vida não tem sentido agora, porque eu não recebi o batismo do Espírito Santo. Então, é uma questão que a pessoa fica naquela ânsia de receber, mas não é da forma que ela quer, né? Não é no tempo dela. Como seria isso, pastor? Como é que a gente pode... qual é o tempo certo de receber o batismo do Espírito Santo? Como tu falou, o batismo no Espírito Santo, ele não quer dizer que a pessoa que não é batizada se ela não orou em línguas, porque o dom de línguas, ele é uma das evidências. Mas a pessoa vai sentir. Às vezes a pessoa já é batizada com o Espírito Santo e nem sabe. Olha aí, viu? Ela nem sabe, mas uma das evidências é essa. Mas, como tu disse, é no tempo certo. Nós precisamos mudar algumas coisas, nós precisamos mudar... como que eu vou te dizer? Nós precisamos mudar de vida, né? O evangelho é algo que chega nas nossas vidas, ele vai tirando aquilo que não presta, ele vai fazendo uma limpeza de dentro para fora, e é no tempo de Deus, e Deus começa a acrescentar, e nós somos batizados no tempo que Deus quer. É no tempo que Ele quer. Eu, por muito tempo, eu queria, mas só que não era tempo.
Eu precisava mudar algumas coisas na minha vida, eu precisava liberar perdão para algumas pessoas, eu precisava fazer alguma coisa para que Deus pudesse fazer algo por mim. Precisa dessa limpeza, né? Isso. Eu lembro que tu comentava sobre o Armor, e eu mandar um abraço para que eu depois mandasse esse vídeo pro Veloso também, que era um guerreiro de oração, de adoração, né? Sim. E também eu lembro do Marcelo naquela época também, o Marcelo Batera, que é nosso Ibaldo. E eu lembro uma vez, eu não era do Armor, não era da Batista, mas eu tinha subido no monte naquele dia, era um domingo, acho, e acordei cedo, fui pro monte lá do Armor. Era um monte que eu gostava daí também. E cheguei no monte lá, e foi um tempo de oração, de busca sozinho ali com Deus. Eu tava descendo, quando eu tava descendo, encontrei o Veloso, o Marcelo, toda a equipe, não sei se tu estava junto nesse dia, mas estava um pessoal subindo no monte, nós nos encontramos no meio do caminho ali, né? Então foi um tempo assim muito bom que digo, olha, sempre tem alguém buscando. E era uma escala aquele monte de busca, né? Então que havia sempre esse desejo de oração, eu via no coração deles esse desejo de buscar a presença de Deus. E uma das evidências para poder receber o batismo do Espírito Santo é a continuação da busca, da procura, né? Não dá não pode parar. Tem que seguir buscando, seguir procurando a presença do Senhor. Isso eu vejo muito no ti, Thiago. Por essa busca, esse desejo de estar na presença de Deus. E tu falaste que talvez não pareça tanto com Batista, mas a Batista precisa disso, precisa dessa renovação. A Igreja Batista em geral, a Convenção Batista Nacional tem clamado por isso, né? E é um dos ministérios, né? O profético, e precisa muito, a Igreja precisa ser renovada com o profético. Eu conversava contigo semana passada, acho que uns dias atrás, eu digo, pastor, como é que eu faço para buscar mais o profético? Eu tenho sentido que Deus está me chamando para o profético, né? E é algo maravilhoso. Claro que é algo sobrenatural que não vem de ti, algo vem de Deus, começa a te encher, do interior, começa a surgir algo, e Deus começa a te mover, porque tu começa a incendiar as pessoas. E agora eu lembrava do meu ministério, que eu tô com a mídia, eu trabalho com juniores e com adolescentes que estão começando, e Deus, não, nós precisamos incendiar eles do Espírito Santo, eles precisam receber essa unção, essa presença, para que eles possam permanecer nos caminhos, porque o que acontece muito hoje em dia nas igrejas é que as pessoas não permanecem porque não têm experiências sobrenaturais com Deus, né? E tu pode contar essas experiências, né, que tu teve com Deus, né? Exatamente. Eu creio que se tu não tiver experiências com Deus, vai chegar o tempo que tu não vai permanecer. A palavra é a palavra que liberta, mas tu precisa ter experiências com Deus. Tu precisa buscar isso, porque senão vai se tornando uma rotina. Tu vem na igreja, tu vai escutar a palavra, tu vai escutar os louvores, mas é necessário também. A palavra, não estou dizendo que a palavra não é... A palavra é extremamente importante, mas também é importante tu buscar ter experiências com Deus. Júlio, então, eu queria continuar falando, porque eu quero falar, mais para frente, eu quero falar um pouquinho também sobre essa área profética, do tempo que eu tive em São Leopoldo e tal. Perfeito. Então, continuando ali depois, então, eu comecei a entender que a família era algo importante e eu comecei a buscar. Aí eu comecei a querer ter uma família. Foi aí que eu encontrei a minha esposa, a Magali. E nós nos conhecemos lá em Uruguaiana, e sabe, até eu brinco com ela que quando nós nos conhecemos, ela estava fazendo aniversário e eu mandei uma cartinha para ela. Aí eu brinco com ela que ela voltou porque ela não entendeu a letra. Ela não entendeu, não sabia o que dizia na cartinha, eu sempre brinco com ela. E o pastor Gleison ele sempre brincava, olha aí a tua esposa aí, ó. Só que eu tinha ela como uma amiga, né? Ela morava em Uruguaiana. Morava em Uruguaiana. Aí só que Deus começou a fazer algo na nossa vida que nós começamos a gostar um do outro, nós começamos a orar. E foi algo assim muito rápido, sabe? Quando as coisas são de Deus, ele prepara assim, é muito rápido. Nós começamos a orar, Deus nos respondeu. Ela teve um sonho que ela veio no casamento da minha irmã aqui e ela sonhou com a roupa que eu estava vestido.
Então, a partir disso, nós conversamos com o pastor Jaci, ele abençoou, e eu lembro que o nosso namoro começou no primeiro Adora Camp. Nós começamos a namorar, e pouco mais de um ano, nós já tinha namorado, noivado e casado. Deus, ele é perfeito em tudo, e às vezes nós nos perguntamos, nós achamos, tá, e agora como vai ser? Porque até então tu é solteiro, tu tem uma renda, tu mora com os pais e daqui a pouco tu constitui família aí. Mas só que assim, ó, Deus, ele é fiel em tudo. Deus, ele é um Deus que ele ainda é um Deus que se tiver seca, ele nos manda para o rio para nós beber. Se tiver falta de alguma coisa, ainda existem corvos para vir nos alimentar. Deus é um Deus que ele jamais vai nos abandonar. E nós temos que dar esses passos de fé, porque às vezes as pessoas falam assim, eu não vou casar porque eu tenho um salário, esse salário não só para mim eu não consigo me sustentar, imagina com outra pessoa. Mas ele é um Deus, o nosso Deus é um Deus que nos sustenta. E Deus, ele nunca nos deixou desamparados. Nós casamos. Eu lembro que eu gostaria de contar um testemunho até para fortificar a fé dos nossos irmãos, porque as experiências que nós temos com Deus é algo que eu costumo dizer que Deus, nós não podemos levar nenhuma pessoa a lugares que nós nunca fomos. Então, são essas experiências que nos trazem bagagem para falar, para chegar assim e dizer, Júlio, tu tá passando por essa situação, mas eu já passei, eu sei como é. Deus vai restituir, Deus vai fazer. E eu lembro que eu pedi férias do meu trabalho quando nós casamos, né? E eu recebi salário, férias. O salário não era muito alto, era pouco o salário que eu ganhava. E eu lembro que eu paguei minhas contas e me sobrou R$100. E nós queríamos viajar com esses R$100. Nós queríamos passar a nossa lua de mel com esses R$100. Tal. Nós não tínhamos saído, nós tínhamos casado, nós tínhamos ficado em casa. E eu lembro que a primeira coisa que nós fizemos, quando nós recebemos, nós entregamos o dízimo, pagamos as nossas contas e sobrou R$100. E eu olhei para aqueles R$100 e eu lembro que a Magali me disse assim, não, nós vamos orar, porque o nosso Deus é um Deus que ele vai proporcionar a nossa saída. O nosso Deus é um Deus que realiza o sonho do nosso coração. E ela sempre me falava que ela tinha sonho de ir conhecer a praia, né? Conhecer o mar, ela nunca tinha ido. E aí, naquele momento, assim, eu perdi um pouco a fé. Eu olhei aqueles R$100 e digo, mas olha, esses R$100 eu vou até Rosário, no máximo. Mas eu orei, nós oramos, eu peguei e comecei a orar e comecei a colocar na presença de Deus, né? Aquilo que nós ansiávamos. Deus sabe o que nós queremos, mas nós precisamos proclamar com a nossa boca. A palavra fala, né, que tudo aquilo que nós ligamos na terra será ligado nos céus. Então, eu creio que com a nossa oração, Deus abriu os céus, Deus moveu os céus e terra. Aí nós, tendo aqueles R$100, eu falei com ela, Magali, vamos para Uruguaiana. Vamos passar com a tua família uns dias depois, nós vamos ver o que podemos fazer. Aí eu lembro que eu não podia deixar o carro na rodoviária e eu peguei e pedi uma carona. Aí um irmão nos deu carona, chegamos na rodoviária e ele disse, filho, Deus está colocando no meu coração que eu pague para vocês essa passagem até Uruguaiana. Ele foi lá, pagou a passagem. E sabe que desse dia, do começo das nossas férias até o último dia, Deus começou a proporcionar umas coisas assim que a olhos humanos é loucura. Porque aí chegamos em Uruguaiana, tava a avó da Magali, que fazia muitos anos que ela não via. A avó da Magali pegou e deu um dinheiro para Magali também. Aí nós passamos uns 3, 4 dias lá e a minha prima, que mora em São Leopoldo, ela estava vindo para Livramento e nos ligou. E ela nos falou, guris, vocês querem... Eu tô indo final de semana para São Leopoldo, vocês querem? Vamos lá passar uns dias. Aí nós fomos com ela, pegamos... Aí o meu sogro pagou a nossa viagem de volta, sem nós falar nada, para Livramento, e nós fomos para São Leopoldo. Aí chegamos em São Leopoldo lá, e
eu fui convidado para pregar na igreja Comunhão Ágape de São Leopoldo. Aí, pregar no culto de jovens lá. Aí chegamos lá, preguei, foi um culto abençoado, e o líder dos jovens, ele veio com um envelope para mim depois do culto, e ele disse, irmão, eu não sei quanto tem aqui, mas não costuma dar muito valor, mas isso aqui é decoração para vocês. E sabe que eu cheguei em casa, abri um envelope e tinha quase R$400 dentro daquele envelope. Glória a Deus. Sabe, Deus, ele proporciona apenas com uma oração que ele viu a intenção do nosso coração. Ele viu que nós colocamos e nós tinha certeza, sabe? Nós tinha convicção do que nós estávamos fazendo e colocando para Deus. Só que faltava ainda nós irmos para a praia, né? E talvez o dinheiro que nós tinha agora em mãos não daria. E a minha prima, ela me convidou. Ela me ligou, me convidou para ir para a praia e me disse, Tiago, nós estamos indo para a praia, vocês querem ir conosco? Aí eu conversei com a Magali, não, a gente quer ir. Só que, Júlio, Deus é maravilhoso, né? Aí arrumamos todas as nossas coisas, agora nós tinha como ir, tinha o dinheiro para ir, só que o final de semana estava marcando na meteorologia chuva. E eu fiz uma loucura. Eu falei para eles, me perguntaram, tá, e agora vamos igual? Eu digo, vamos, porque Deus é fiel. Aí eu lembro, nós saímos de madrugada para ir, 6 horas da manhã nós nos levantamos e estava aquele escuro, assim, preparado para chover, né? E a meteorologia para a praia também era chuva. E eu falei para eles, não, o meu Deus é um Deus que ele fez com que Elias falou, não, Deus não mandou, e Elias falou, segundo a minha palavra, não haverá chuva. 3 anos e meio, eu desci do carro e levantei a minha mão e fiz uma simples oração, eu digo, Deus, Elias pediu 3 anos e meio, eu quero só esse final de semana. Glória a Deus. E aí profetizei, eu digo, Senhor, quando nós colocarmos o pé na areia da praia, que abra esse tempo, Senhor. Eu só quero esse final de semana. Aí nós fomos para Tramandaí, chegamos em Tramandaí, aquela neblininha, assim. Aí nós estacionamos o carro ali, arrumamos as coisas. Quando nós chegamos na praia, que nós colocamos o pé na areia, começou a abrir. Aquele tempo, assim, começou a abrir aquele sol. Queridos, foi um final de semana maravilhoso. E assim, para ver o poder de Deus. A minha prima que estava conosco, ela esqueceu de passar protetor nos pés. E ela ficou com queimadura quase de 2º grau nos pés para ver quão quente estava o sol, né? Então, Deus, ele é um Deus que ele supre todas as nossas necessidades, ele mesmo que, no momento em que nós deixamos que ele venha dirigir a nossa vida, aí não é nós mais que vamos no volante, aí é ele que vai trazer o sustento, é ele que vai fazer grandes coisas em nossas vidas. E, sabe, a minha vida, a vida da Magali, ela sempre foi assim, sempre Deus tem nos surpreendido, sempre Deus, quando nós olhamos e quando a olhos humanos não tem o que fazer, nós vimos que Deus, ele vai lá e coloca a mão e ele nos ajuda. Então, sempre Deus tem feito essas coisas, essas loucuras assim conosco, e nós cremos, sabe, eu creio muito nesse Deus poderoso. Eu creio muito, as pessoas, às vezes, elas perdem a esperança, mas eu creio nesse Deus que opera milagres, nesse Deus que cura, que restaura, que transforma, nesse Deus que batiza com o Espírito Santo. Então, sempre nós vivemos isso. E às vezes acontecem situações que nós achamos que nós não vamos conseguir, mas eu quero te dizer assim, ó, Deus, ele está no controle. Deus, é ele que escreve a nossa história, não é? Só que nós precisamos deixar que ele pegue a caneta para escrever. Às vezes nós queremos atropelar as coisas. E nós queremos... É normal do ser humano, o ser humano é muito ansioso, mas só que as coisas de Deus é tudo no tempo dele. Glória a Deus. Sabe, Júlio? E assim Deus foi acrescentando, e eu lembro que o meu primeiro trabalho foi bastante complicado, porque até chegar ao primeiro trabalho eu tive muitas portas fechadas na minha cara. Tive muitos nãos, mas só que eu lembro que quando eu cheguei na igreja, eu coloquei algo para Deus. Isso é meu, não estou dizendo que todo mundo tem que fazer, tá? Mas isso é algo meu. Eu lembro que eu cheguei, no começo, quando eu cheguei dentro da Batista aqui, eu não tinha trabalho.
eu não estava trabalhando, estava passando por um momento bem conturbado na minha vida, assim, porque muitas portas haviam se fechado e aquilo foi gerando algo em mim, assim, um trauma. E eu resolvi colocar algo para Deus. Eu digo, Senhor, eu tenho visto tantas maravilhas, tantas coisas que tu tem feito na vida dos irmãos, e eu não vou mais correr atrás de trabalho. Senhor, eu quero que tu me traga um trabalho até onde eu estiver. Não quero correr mais atrás, porque eu sei que tu é um Deus que pode abrir portas onde não há. E descansei, sabe? Fiz essa oração e eu lembro que eu me joguei de cabeça na obra, em fazer as coisas para ele. Nem me interessava mais, porque eu sabia que no momento certo ele abria a porta. E sabe que um dia eu cheguei no culto de domingo e uma irmã chegou aqui e ela me perguntou, Tiago, tu tá trabalhando? E aí eu falei para ela, não, eu estou esperando que Deus abra uma porta. E ela, não, então, Deus está abrindo uma porta para ti. Aí ela me deu o endereço e era lá na Casa Verde. E eu fui lá, eu lembro que eu passei toda a manhã sentado lá esperando, porque eu tinha que fazer a entrevista e era o Dr. Mozart. E o Dr. Mozart chegou perto das 11 e ela me pediu que eu chegasse às 8h30. Eu fiquei das 8h30 até às 11 sentado. Sabe, teve um momento que eu pensei assim, mas eu não vou esperar mais. Mas algo me dizia assim, não, esse é o lugar que Deus te colocou. E foi algo tão de Deus, assim, porque que o Dr. Mozart, na época eu não conhecia ele, mas ele chegou, eu encontrei ele na subida das escadas do escritório, e ele me perguntou, e ele, amiguinho, e pra ti, o que seria? Eu digo, não, doutor, eu fiquei sabendo que tem uma vaga de emprego aqui, eu preciso trabalhar. Ele, tu quer trabalhar? Eu digo, quero. Tá empregado então. Aí ele chamou, Edson, pega o nosso amiguinho aqui, já dá trabalho para ele fazer. Sabe? E eu comecei na Casa Verde, por isso que eu digo que Deus, ele é um Deus que nos surpreende, Deus tem me surpreendido a cada dia, sabe? Eu comecei trabalhando na Casa Verde, eu fazia toda a limpeza da loja, e fazia, tipo, eu cuidava também dentro da loja e eu fazia o trabalho de serviço de banco. Só que foi passando o tempo, eu não sei o que eles foram vendo em mim, eles começaram a me atribuir a outras funções. Aí passou um tempo, eu comecei a trabalhar fazendo só o serviço de banco e comecei a trabalhar no escritório como um secretário. Foi passando o tempo e cada vez mais Deus começou a proporcionar outras coisas para fazer dentro da empresa. Até que eu cheguei como auditor. Trabalhava eu e o Jonas na auditoria. O Jonas era o chefe e eu era o segundo na auditoria ali. Eu lembro que quando eu fui para a auditoria, eu tinha feito uma viagem para São Leopoldo e as coisas de Deus são loucura para o homem, né? Às vezes nós não entendemos, e eu fui num culto. Um culto muito abençoado, e uma pastora, ela vem marchando na minha direção. Não sei por que os profetas, quando eles querem entregar alguma coisa, parece que eles vêm marchando, né? Sim. E ela vem marchando e ela me diz assim, moço, eu não sei em que tu trabalha, não sei o que vai acontecer na tua vida, mas Deus me mostra tu trabalhando num lugar assim, tu só assinando muitos documentos, muitas coisas, sabe? E nesse tempo eu estava nessa transição de ir para auditoria. E tempo depois eu comecei a entender o que era, porque nós tinha acesso a todos os setores do grupo, né, que eu trabalhava, e nós precisava fazer o relatório, nós assinava e entregava os relatórios para o João Gabriel, que era o nosso supervisor na época. Então eu vejo que Deus sempre mostra para nós, ele sempre fala aquilo que vai acontecer nas nossas vidas. E foi passando o tempo e eu e a Magali começamos a nos envolver na obra e fazer a obra de Deus, e algo que Deus começou a nos mostrar, que ele tinha um ministério para nós, que ele tinha algo, que existia algo para as nossas vidas, sabe? E eu lembro que agora nesse tempo eu já estava no ministério de louvor, já estava trabalhando bem, agora já tinha um salário bom. Eu lembro que um dia eu estava no louvor,
ministrando louvor lá na congregação do Armor, e nesse dia tinha um pastor que convidado para pregar. Nunca tinha visto ele, não conhecia, que era o profeta Eber. Então, o profeta Eber chegou já tinha começado o culto, eu já estava pronto lá no altar para ministrar louvor. A Magali estava sentada no meio da igreja, tá? Começou a rolar o culto, teve a abertura do culto. Nós estávamos no meio do louvor e o profeta Eber se levantou do lugar que ele estava sentado, ele foi lá no meio da igreja, pegou a Magali pela mão. E ele pegou a Magali e ele disse assim, ó, filha, vem aqui até o teu esposo, porque eu tenho uma palavra de Deus para vocês. Glória a Deus. Sabe? E naquele momento ele disse assim, eu preciso interferir esse momento de adoração, porque eu preciso que... É muito forte o que Deus quer fazer e o que Deus quer falar na vida desse casal. Ele começou a falar algumas coisas que só eu e a Magali sabíamos, algumas coisas que nós tínhamos passado e estávamos passando. E eu comecei a entender que era Deus. Comecei a entender que porque não tem como uma pessoa saber as coisas que ele falou naquele dia. E algo que me marcou muito e me chamou muito a minha atenção é que ele falou por várias vezes, ele disse assim, ó, certo é que vocês não vão ficar nessa cidade. Porque Deus precisa tirar vocês daqui, porque ele precisa ensinar algumas coisas. Porque ele precisa trabalhar em algumas coisas na vida de vocês e fortalecer a vida de vocês. Sabe? Só que, às vezes, nós recebemos uma palavra profética, uma palavra profunda e profética dessas, nós recebemos e nós achamos assim, bom, agora Deus me falou, eu vou sair daqui, já vou viajar, já vou embora, já vou procurar. Mas as coisas não são assim. Deus, ele tem um tempo de cumprir a palavra profética. Eu lembro que passou muito tempo, nós continuamos envolvidos, nós sempre fomos muito envolvidos com a obra. Sempre foi passando tempo, só que o ser humano ele é muito acomodado, né? Nós somos, né, Júlio, muito acomodados. Porque enquanto nós estamos conseguindo nos sustentar, se o trabalho está bom, nós nos acomodamos naquilo ali e ficamos. Só que nós esquecemos, às vezes, das promessas que Deus tem. Dentro da empresa, eu comecei, depois da auditoria, eu comecei a estar, por exemplo, em gerências. Por exemplo, dava um problema num restaurante, eu ia lá, ia de gestor do restaurante. Dava problema nas compras, eu ia lá, ficava até organizar as compras, eu ficava de gestor das compras. Então, eu cresci muito na empresa e cheguei a um patamar da empresa que não tinha mais crescimento. Só que, às vezes, Deus nos surpreende, né? Às vezes, a nossa vontade, os nossos pensamentos não são como os pensamentos de Deus, porque Deus ele tem os pensamentos de Deus é maior do que tudo aquilo que nós podemos pensar, do que tudo aquilo que está no nosso coração, né? E parece que quando tudo estava acomodado, tudo estava bom, Deus pensou assim, ó, eu vou tirar eles daqui, vou mandar eles para outro lugar, porque eles precisam crescer. E sabe que eu cheguei um dia para trabalhar. Eu lembro até hoje o dia, foi dia 13 de agosto de 2015. Cheguei para trabalhar, tudo normal. Nessa época eu era gerente do Green Palace restaurante. E como um dia normal, cheguei, trabalhei, eu saía... eu fazia geralmente 2 turnos, eu entrava às 7 da manhã, saía às 3 horas da tarde, uns 20 minutos antes das 3, eu recebo o telefonema do RH. Eu digo, o que está acontecendo? Não me chamam nunca no RH. Cheguei no RH, tinha uma folha em cima da mesa e a responsável pelo RH estava branca. Aí eu perguntei, o que aconteceu? Ela, não, é que eu não sei o que aconteceu, mas aqui está a tua rescisão.
foi solicitada a tua rescisão, tu não vai nem cumprir aviso. Hoje foi o teu último dia, depois tu traz os teus uniformes e tal, aqui tu assina aqui, tu passa no financeiro para receber, e eu não sei o que aconteceu. Sabe, queridos, mesmo que muitas vezes tu esteja muito firmado em Deus, a olhos humanos, quando acontece alguma coisa assim, nós olhamos e nós não sabemos o que fazer. E eu lembro que quando eu assinei aquela rescisão ali, e foi como se tivesse aberto um buraco na minha frente, assim, sabe? Eu fiquei sem saber o que fazer, porque aí agora eu tinha uma família para sustentar e o que fazer? E por uns instantes, assim, eu fiquei até sem conseguir pensar, assim, sabe? Fiquei avoado, assim. Aí eu saí dali, fui caminhando e comecei a lembrar das promessas de Deus para as nossas vidas. E só que aí eu não tinha coragem de chegar, a Magali estava trabalhando, não tinha coragem de contar para a Magali como que eu saí de casa trabalhando num bom trabalho, ganhando um bom salário, e aí vou voltar desempregado para casa sem fazer nada, eu não tinha feito nada. E o engraçado é que o Júlio sabe, ele trabalhou também conosco lá, eles diziam que eu era peça fundamental na empresa, porque eu trabalhava em todas as áreas, eu passei por todas as funções dentro da empresa. Então, era algo assim, eu não conseguia entender naquele primeiro momento. E eu lembro que aí eu saí de lá e contei para Magali, e aí saí, era numa quinta-feira, eu vim e tinha tarde da bênção, cheguei aqui, aí cheguei um pouco desanimado, assim, né, sem saber o que fazer, e eu lembro que eu chego aqui, e tá tocando o louvor, você é o espelho que reflete a imagem do Senhor, sabe, naquele momento algo, Deus começou a falar comigo naquele momento, porque eu estava me sentindo um derrotado, sem saber o que fazer. E Deus começou a me mostrar que existia valor ainda na minha vida. Aí ele começou a me falar. Eu parei no culto ali, eu chorava, mas Deus começou a me dizer assim, ó, lembra da promessa? Lembra daquela palavra? Vou começar agora agora eu vou começar a te mostrar as promessas que eu tenho para tua vida. E foi assim que Deus começou a abrir as portas e eu acabei indo embora para São Leopoldo. Aí, pouco mais de uma semana depois da minha demissão, a empresa me ligou, queria que eu voltasse. E no primeiro momento, eu meio que balancei, mas eu lembrei, eu digo, não, eu estou no comodismo aqui, eu preciso viver os sonhos que Deus tem para mim. Aí eu agradeci e resolvi ir para São Leopoldo. Resolvi a viver esse sonho, a viver as promessas que Deus... resolvi dar a direção da minha vida para Deus, porque é muito fácil, Júlio, quando tu tem dinheiro no bolso, tu dizer que Deus pode fazer, é muito fácil tu pregar sobre o poder de Deus, sobre a provisão de Deus, quando tu tá com teu dinheiro no bolso, com teu dinheiro garantido. Mas só que no momento em que tu tá na seca, no momento em que tu não tem o que fazer, esse é o momento que nós precisamos viver, o momento em que Deus ele te sustenta. Às vezes é muito fácil tu falar que Deus sustenta, que Deus faz, mas como tu vai falar se tu nunca passou por uma situação difícil? Tu nunca passou por uma situação complicada na tua vida? E Deus ele nos leva a lugares para que nós venhamos ter bagagem para falar para outras pessoas e encorajar outras pessoas a dizer, não, eu passei por isso aqui, eu sei que Deus vai sustentar. Sabe? E às vezes a promessa, tu acha que a promessa vai ser um mar de rosas agora, tô vivendo a promessa de Deus, mas não. Tem muitos espinhos pelo caminho, tem muitas pedras pelo caminho. E eu lembro que aí nesse tempo a Magali pediu, eu entreguei, conversei com o dono da casa que eu morava, entreguei a casa que eu estava morando, organizei todas as coisas aqui e a Magali precisava ainda cumprir aviso e eu fui para São Leopoldo porque eu precisava ver uma casa, precisava ter um lugar para ficar lá. Então fui para lá e Deus começou a
abriu algumas portas e tal, só que eu lembro quando eu chego em São Leopoldo, que eu entrei na freeway, comecei a dirigir, sabe, me deu um aperto no peito, me deu uma vontade de chorar, assim, tremenda naquele lugar, porque eu não sei o porquê, mas São Leopoldo foi uma escola, assim, sabe, foi um lugar, assim, que Deus se mostrou zeloso em todo o tempo. Ali eu aprendi a depender de Deus. Porque às vezes nós falamos na dependência, mas só que nós falamos quando nós temos tudo dentro da nossa casa. Quando nós estamos num lugar seguro, nós falamos na dependência de Deus. Mas aí quando tu te vê numa cidade estranha, num lugar estranho, um trânsito terrível, tu acostumado aqui em Livramento, nunca saiu de casa, aí tu te vê na dependência de Deus. Eu lembro que teve uma irmã que sonhou um tempo antes de nós ir embora, que nós estávamos morando numa casa verde. E nós fomos para São Leopoldo e eu esqueci. Nem lembrei mais desse sonho. Aí procurei algumas casas e consegui uma casa para morar. E depois que nós já tínhamos nos mudado, nós e a Magali, nós acabamos nos dando conta do sonho da irmã e nós estávamos morando numa casa que era verde. E a nossa passagem em São Leopoldo foi um tempo de muito aprendizado. Foi um tempo em que eu mais preguei na minha vida. Em toda a região do Vale dos Sinos, eu comecei a andar com o pastor Samir Safet, que foi um professor, assim, foi um amigo, foi uma pessoa que sempre esteve me acompanhando lá em São Leopoldo. Foi lá em São Leopoldo que eu comecei a participar da escola de profetas e tal. Foi lá que Deus começou eu não sei se a palavra certa é melhorar, ou não melhorar não, mas foi lá que Deus começou a acrescentar algumas coisas no meu ministério profético. Porque até então eu tinha algumas percepções proféticas, mas foi lá que eu comecei a estudar. Eu não entendia o que Deus queria, eu não entendia direito até então qual era o ministério que Deus tinha para minha vida. E, Júlio, isso é a dúvida de muitas pessoas. Não saber em qual é o ministério, às vezes estão há bastante tempo dentro da igreja e não sabem em qual ministério ela se encaixa. E às vezes nós nos colocar em ministérios que não são aquilo que Deus nos chamou para fazer, às vezes vai nos frustrar. Às vezes nós vamos ficar frustrados, porque nós temos que exercer o nosso ministério dentro daquilo que nós fomos chamados. E o ministério profético, através da escola profética, eu comecei a entender algumas coisas que eu não entendia do ministério profético, algumas percepções, porque às vezes nós chegamos num culto e nós olhamos uma pessoa e Deus começa a te mostrar algumas coisas, Deus começa a falar, e às vezes para as pessoas é loucura, cara, eu olhei para o Júlio ali, eu vi tal coisa, só que eu não sabia lidar com essas coisas até então. E eu conversava muito com o pastor Samir. E aí o pastor Samir começou a me dar algumas dicas de como lidar com o ministério. E eu lembro que teve uma aula da escola profética que veio o pastor Domingos, que é da cidade de São Paulo. E eu achei, eu vi muitas ministrações dele e eu pensei, pastor Domingos vai vir aqui, vai nos dar uma aula tremenda aqui sobre... E ele chegou e a aula dele foi muito simples. Foi algo assim... Ele chegou, eu lembro que ele chegou, ele disse assim, irmãos, o nosso Deus é um Deus simples, é nós que complicamos. E o ministério profético, quem tem esse chamado é muito tranquilo, é assim, ó, sabe como é que funciona? Só chega e tu coloca a mão no ombro do irmão, assim, Deus vai falando, Deus vai te mostrando. E sabe, e às vezes nós temos muita dúvida se é Deus que está falando mesmo, ou se não é Deus. Mas só que eu te faço uma pergunta, como se que não vai ser Deus, que se tu chegar na frente de uma pessoa e Deus começa a mostrar algumas coisas que a pessoa passou. É Deus. Deus vai te mostrando o caminho. E através da escola, Deus começou a aperfeiçoar, acrescentar algumas coisas no meu ministério, comecei a pregar por vários lugares. Só que até então me faltava alguma coisa, porque eu não consegui. Fiquei 6 meses desempregado em São Leopoldo. E orando, e Deus não respondia.
E lembra que eu falei, eu tinha aquele comigo, que Deus, quando ele abre uma porta, como eu falei da primeira vez, isso eu tenho para mim, não que vocês venham fazer. Quando Deus abre uma porta, eu creio que Deus nos traz, ou nos leva até o lugar que ele tem essa porta. E eu me envolvi muito na obra durante esses 6 meses, preguei em lugares que nem imaginei. Pastor Samir, ele abriu muitas portas para mim lá na região do Vale dos Sinos, mas só que ainda faltava trabalhar. Durante a semana, eu ia ajudar na igreja, eu fazia o trabalho de banco, eu ia ajudar na tesouraria, o pastor Samir, então ele se transformou num amigão. Só que até então não tinha trabalho. É algo tão impressionante assim, que eu ia pregar nos lugares, as pessoas chegavam e eles já me chamavam de pastor, mas na época não era pastor, não era nem era obreiro apenas, não era nem evangelista, nada. E as pessoas me chamavam pastor, eu estou precisando trabalhar. E eu pensando para mim assim, eu também. Aí começava, eu orava lá e depois eu recebia respostas positivas, que aquelas pessoas, um irmão me ligou e disse, pastor, tu orou por mim, eu cheguei na entrevista lá, a pessoa que estava fazendo a seleção me disse que não precisava nem participar da entrevista, eu já fui admitido sem fazer entrevista, sabe? Coisas desse tipo. E eu falava para Deus, eu tenho orado para tantas pessoas, para que eles venham conseguir um trabalho, e eu não. E Deus só fazia... E eu continuava. Eu sabia que o tempo certo Deus ia abrir uma porta. Mas só que vai passando o tempo e os recursos vão terminando, né? Eu recebi uma rescisão, eu trabalhei no Grupo Verde Plaza por cerca de 10 anos, mas o dinheiro vai terminando. Eu fiquei 6 meses dentro de São Leopoldo com o aluguel, pagando um carro zero. E mais as outras coisas do dia a dia, de comprar comida, mas só que vai passando o tempo, o dinheiro vai terminando. E só que chegou num tempo em que Deus nos mostrou o que é viver na dependência. Porque falar sobre dependência de Deus, como eu já disse, é fácil. É muito fácil tu dizer assim, eu dependo de Deus. Mas eu quero ver tu falar na dependência de Deus quando começa a secar teus armários, a tua despensa. Eu quero ver tu falar na dependência de Deus quando termina o dinheiro para te pagar o aluguel, termina o dinheiro para te pagar o carro. E Deus começou a nos mostrar, sabe? Chegou dias em que eu e a Magali, nós tínhamos um arroz com calabresa para comer. E era o que tinha. E às vezes nós estávamos dentro da nossa casa lá e nós pensando, às vezes falando, que vontade de sair para comer um lanche. Quando nós batíamos na porta. Aí diziam, irmão, vim aqui, não sei, Deus me mandou aqui trazer não sei se vocês querem trazer esse lanche para vocês. Isso é a dependência de Deus. É que às vezes as pessoas acham que Deus ele sustentava apenas os profetas da antiguidade, né? Ele só sustentava Elias. Só que ainda Deus, ele manda os corvos para nos alimentar com carne, para nos alimentar, para nos trazer o pão. Deus ainda é o Deus que abre os céus e manda o maná para não deixar que nós venhamos passar fome. Ele é o Deus que nos cuida. Ele ainda é o Deus que faz sombra para que o sol não venha nos queimar. Ele é o Deus que coloca a nuvem para que o frio, uma coluna de fogo para que o frio não venha nos matar de frio. Ele continua sendo um Deus fiel. E foi assim, Deus foi nos sustentando, nós pensávamos numa coisa, nós pedíamos alguma coisa e Deus sempre mandava alguém. Até chegar o dia que eu fui, como costumeiramente, fui para a igreja para fazer os pagamentos, ajudar na tesouraria. E eu tava lá fazendo e o pastor Samir recebeu uma ligação. E ele começou a falar com uma pessoa e começou a rir, e daqui um pouco ele disse, não, eu tenho uma pessoa certa para ti aqui. Vou te mandar ele hoje, ele está aqui trabalhando comigo, vou te mandar, é uma pessoa correta, e tu vai gostar dele e tal. Era um empresário da região. Aí o pastor Samir me disse, Thiago, tá abrindo uma porta aí para ti, tu vai lá, e me passou o endereço, eu cheguei lá, era no final
era no final de dezembro, perto do Natal. E aí conversei com esse empresário e ele começou a me disse, olha, é um trabalho temporário que para o final do ano e tal, tô precisando, mas se tu quiser, tem uma semana aqui para te trabalhar. Aí eu fui para lá, comecei a trabalhar com ele e eu comecei a colocar, Deus, tu abriu essa porta, eu creio que não vai ser uma semana que tu vai me deixar aqui. E queridos, comecei a trabalhar lá com ele e essa semana se transformou em 5 anos. Foi o lugar que Deus abriu a porta e Deus me sustentou. Deus depois disso começou a abrir algumas outras portas. Só que até então eu não entendia o porquê o que Deus tinha me levado para São Leopoldo para fazer. Eu comecei a colocar diante da presença dele, comecei a estudar, fiz lá o CTMA, que é um treinamento que é muito parecido com o nosso Stergs aqui da Batista, né? Inclusive, tem alguns professores do Stergs, o professor que é evangelista Pablo Jacob, ele fez o CTMA, é uma escola assim maravilhosa. E nós precisamos, como obreiros, nós precisamos nos qualificar, nós precisamos receber o conhecimento. É que às vezes nós entramos e achamos que é só fazer a obra, mas nós precisamos cada vez mais nos aperfeiçoar para fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer com excelência. E eu e a Magali, nós começamos a fazer o CTMA, essa escola, né? E foi algo assim que nos trouxe um conhecimento tremendo, assim, sabe? E no tempo que eu tive em São Leopoldo, nós começamos na Igreja Comunhão Ágape, que nos abraçou, nos recebeu de braços abertos. Mas sempre nós fomos filhos da Batista, sabe? E nós passamos, acho que se eu não me engano, nós ficamos 3 anos na Comunhão Ágape. Dentro da Ágape nós fomos consagrados diáconos, nós já participávamos da diretoria da igreja, já dentro da Comunhão Ágape nós fomos líder de uma congregação e tal. Deus começou a acrescentar algumas coisas no nosso ministério. Mas só que chegou um tempo na nossa vida que nós começamos a perceber que faltava alguma coisa, sabe? Nós sempre fomos filhos da Batista. A Comunhão Ágape é uma igreja maravilhosa, são pessoas idôneas, pessoas sérias que trabalham dentro da igreja. Mas só que quem é batista, ele sempre vai ser batista. Não pode ir para qualquer igreja que tu sempre vai ser filho da Batista, não adianta. E eu lembro que nós começamos a sentir vontade de procurar outra igreja, nós não estávamos mais conseguindo nos completar dentro da Comunhão Ágape, mesmo trabalhando dentro da igreja, mesmo tendo várias funções. Então nós começamos a orar e nós começamos a visitar algumas igrejas. E eu lembro que eu fui numa igreja que o nome da igreja é Essência. É uma igreja assim, ó, ela é muito bênção. E o pastor presidente da igreja lá é um cara que Deus usa muito ele na área profética. E eu pensei e falei para Magali, agora aqui nós estamos em casa. Vamos conversar com o pastor presidente, só que não vamos falar nada que a gente quer vir para cá. Vamos pedir para ele que ele venha orar, que nós temos algumas decisões para tomar. E eu lembro que teve um culto muito abençoado, houve muita cura, restauração, muitas pessoas sendo curadas ali, Deus fazendo grandes coisas, né? E no final do culto nós chamamos o pastor presidente e pedimos para ele que ele orasse por nós, que nós precisávamos tomar algumas atitudes, algumas decisões durante esses dias. E aí ele veio. Eu pensei que ele ia chegar, ia orar, ia profetizar sobre as nossas vidas, e ele chegou, ele fez uma oração muito simples. Sem saber o que nós estava querendo, ele disse assim: Senhor, se for para eles ficarem aqui na igreja, mostra para ele, mas Senhor, não deixa que chegue até domingo, traz uma resposta para eles. E eu olhei para Magali e digo: Magali, nós não falamos nada para ele. Essa foi a oração, simples assim. Então,
Aí naquele final de semana nós fomos visitar a Gleiciane, que morava em Montenegro, e eu comecei a conversar com o Christian, e o Christian começou a me falar que aquele ano a oração que a convenção estava fazendo era sobre os filhos batistas que estavam fora de casa. Era os filhos voltando para casa, era algo relacionado a isso. Aí eu comecei a conversar com eles e falar da nossa vontade de voltar para a Batista. E eu não lembro se eles ligaram para o pastor João Batista ou para o pastor Cícero, foi para um deles. E aí, no mesmo dia, eles passaram meu contato para o pastor Juliano Silva, um amigão que eu tive, assim, uma pessoa também que eu aprendi muito lá. Aí o pastor Juliano nos ligou e nos filhos, eu estou esperando vocês aqui. Aí nos deu o endereço da igreja lá, só que a igreja, nós estávamos com residência em São Leopoldo e a igreja era em Novo Hamburgo. Aí nós fomos congregar na Batista Avivar de Novo Hamburgo. Lá foi um tempo também muito maravilhoso, muito abençoado que Deus nos deu. E nós começamos a congregar lá, aí nós chegamos e nós tivemos uma conversa muito franca com o pastor Juliano. Nós falamos para ele, pastor, olha, nós queremos apenas ser cuidados aqui. Nós sempre exercemos vários cargos dentro da igreja, mas nós precisamos de um tempo de cuidado. Aí ele riu, né? Ele começou a rir, não, eu já puxei a ficha de vocês, sei quem vocês são e tal. Aí passou um pouquinho, passou umas 2 semanas e ele nos chamou de novo, guris, eu quero direcionar vocês para os ministérios. Não, pastor, a gente está chegando, não, eu quero direcionar vocês aqui, porque eu sei que do potencial, vocês não podem ficar parados, eu sei do potencial que vocês têm e tal. E ele nos direcionou, eu fui para líder dos jovens, assumimos uma célula, e a Magali foi para líder da dança. Azar, Magali. E ali foi um tempo de aprendizado, e eu precisava terminar, eu tinha começado, como eu falei no começo, eu tinha começado a fazer o CTMA, e eu precisava terminar o meu curso de teologia, e eu conversei com o evangelista Pablo Jacob, que é um professor, que é um cara que ele é um cara que ele tem uma inteligência fora do normal para ensinar a palavra, para ensinar. E ele já tinha feito o CTMA, e ele foi conversar com o pastor Jaci, conversar com o pessoal lá, e ele disse, olha, o Tiago e a Magali, eles estão bem avançados, já eles estão mais avançados que os nossos alunos, porque eu via ali as disciplinas que ele fez, as matérias que ele tem, eles só precisam fazer agora as matérias relacionadas à Batista, à Igreja Batista, o resto eles estão, sabe que Deus nos proporcionou para nós terminar ali e nos formar no Stergs. Glória a Deus. Nos formar em teologia. Nós ficamos mais um ano, mais ou menos, estudando no Stergs e nos formamos em teologia. Só que tudo isso, às vezes nós não percebemos o que Deus está fazendo, mas Deus vem trilhando, Ele vem fazendo algo nas nossas vidas, assim, Ele vem acrescentando e nós não percebemos. Aí tu vai me perguntar, São Leopoldo foi só bênçãos? Foi só não foi. O ministério profético, ele é um ministério que Deus, às vezes, ele te leva a passar por situações difíceis, lutas, para te mostrar que ele vai sustentar, não importando o que você está passando. Eu lembro que aí Deus, no trabalho, Deus começou a nos prosperar, aí nós já começamos a sonhar novamente, sabe? Porque eu sempre fui um sonhador. E nós estávamos trabalhando, a Magali agora está trabalhando também, e nós, um dia nós estávamos andando no bairro lá onde é que nós morávamos, e a Magali viu uma casa que estava para alugar. Aí eu olhei e nós ficamos apaixonados pela casa. Aí nós oramos, Deus, eu sei que talvez o meu bolso não seja para essa casa aí, mas
se der, dá uma forcinha aí para nós alugar essa casa, Senhor. E sabe que passou poucos dias depois, nós conhecemos o dono da casa. Assim, ó, sem saber, algo que foi uma coincidência, que eu não acredito em coincidência, eu creio que foi uma cristocidência. Verdade. Deus nos levou até o dono da casa, e aí nós falamos para ele que nós tinha vontade de alugar, mas talvez nós não tivéssemos o valor que ele queria pela casa, e ele fez um valor assim de pai para filho. E nós alugamos a casa dos nossos sonhos. Até então a nossa casa era uma casa bem bonita, era bem bonitinha assim, mas era uma casa pequena. E nós não tínhamos muitos móveis assim, era uma casa pequena, então nós nos mudamos para essa casa grande, a casa dos sonhos. Nós mobiliamos a casa com os móveis que faltavam, nós colocamos tudo aquilo que precisava. Quando nós nos estabilizamos naquela casa, eu acho que creio que pouco mais de um mês, nós entramos em férias, e eu vim aqui vim para cá, viajei para cá para Livramento. Eu lembro que eu preguei aqui não sei se foi no sábado, acho que foi num congresso de jovens, se não me engano. Eu preguei aqui e no outro dia nós fomos embora para Uruguaiana, para Magali ver os pais delas, e nós íamos voltar depois. Nós chegamos em Uruguaiana no dia 10 de março, não lembro se foi, acho que foi 2018 ou 2019. Chegamos em Uruguaiana, era a véspera de aniversário da Magali, e eu recebo um telefonema me perguntando: Tiago, tu tá em casa? E eu digo: não, eu tô viajando. E ele então liga para alguém, porque alguém deve ter entrado na tua casa, porque tá tudo aberto as portas aqui. E no momento, eu só respirei fundo, falei para Magali, e a Magali só começou a chorar. Porque, pensa bem assim, tu conseguiu realizar o teu sonho ali, e de repente o teu sonho, ele é roubado, ele por um tempo, ali ele é ter tirado. E eu lembro que eu não esbocei nenhuma reação, eu fiquei quieto ali, a Magali chorou, também não falou nada. Aí, no outro dia, era aniversário dela, nós estávamos fazendo um churrasco para comemorar o aniversário dela. Eu só pedi para o meu patrão lá, para ele ir lá e ver como estava a situação, e ele chegou lá, e ele disse que tinham levado tudo dentro da casa. Levaram todos os nossos móveis, todos os nossos eletrodomésticos, levaram todas as nossas roupas. Eles deixaram apenas a nossa cama, roupeiro e os sofás. Pararam um caminhão na frente da casa. Levaram tudo. Coisa. Pensa numa viagem de volta para casa, numa viagem atribulada. Mas eu e a Magali sempre firmes, nunca nós blasfemamos contra Deus, nós perguntamos: por que está fazendo isso? Deus não. Porque nós entendemos que Deus é aquele que dá e é aquele que pode tirar. Deus é aquele que, se Ele é aquele que sustenta, Ele pode nos dar novamente tudo de novo. E nós chegamos lá, de volta para casa, assim, quando nós entramos na nossa casa, assim, aquele amor que nós tínhamos pelaquela casa, assim, parece que foi por água abaixo, porque até então era um sonho que virou um pesadelo. E aí foi passando os dias e foi ficando trauma daquilo. Aí eu lembro que nós de noite nós estava dormindo e sempre o lixo passava perto das 3 da manhã. E numa noite nós estava dormindo e quando o caminhão do lixo passou na frente da casa e parou, e o caminhão acelerou e a Magali pulou da cama e disse assim: eles voltaram, vão roubar de novo. Sim, imagina o trauma. Não, fica tranquila, Magali. Aí, só que Deus sempre vem sustentando os irmãos da igreja, eles com muita boa fé, com muito amor, eles nos deram algumas coisas, mas não eram igual às nossas coisas, porque nós tinha tudo novinho. Nós recebemos, eles nos ajudaram naquele momento ali, nos deram máquina de lavar, nos deram algumas coisas básico ali, né, para nós continuar a nossa vida. E eu lembro até a nossa máquina de lavar, eu ia trabalhar, a Magali ficava em casa, às vezes ela trabalhava mais tarde, e ela colocava
roupa para lavar, aí a máquina tu botava, ligava ela, tinha que segurar, porque ela queria fugir de dentro da peça que ela tava. E um dia a Magali me liga, Thiago, volta para casa correndo, a máquina pegou fogo. Meu Deus. Aí ia lá, eu voltava correndo, ia lá arrumar, apagar o fogo da máquina. Então foi algo bem... Foi uma luta bem grande que passamos. Não passando muitos dias desse episódio, nós estávamos no culto e veio um profeta e começou a orar por nós, e ele nos disse, pela obediência de vocês e porque vocês não se levantaram contra Deus, Deus vai restituir tudo aquilo que foi roubado de vocês. Só que, às vezes, a olhos humanos, nós achamos que Deus vai restituir, mas é da forma que a gente pensa que vai ser. Aí nós já pensamos, a gente já se animou, bueno, vamos ver o nosso cartão, dá para nós fazer em 15 vezes lá, vamos comprar toda a casa nova e tal. Mas só que aquilo que Deus dá não é algo que vai te custar. Deus vai te trazer a bênção, se Deus prometer, Ele vai te trazer a bênção completa. Passou alguns dias, uma pessoa nos convidou para jantar e ela nos disse, eu tenho uma surpresa para falar para vocês hoje. Eu acho que vocês vão gostar. Aí nós fomos jantar, nós estávamos conversando e tal. E essa pessoa, ela estava se preparando para casar e ela tinha comprado um apartamento, e o apartamento que ela comprou era todo mobiliado. Tinha tudo no apartamento. E ela me falou, eu tenho uma proposta para fazer para vocês. Eu tenho meu apartamento que está mobiliado e eu tenho uma proposta assim, ó. Não sei se vocês querem, vocês assumem o aluguel do apartamento e você só pega as roupas de vocês, e o que tem dentro do apartamento é tudo de vocês. Mas, glória a Deus. Sabe, Deus, é esse Deus assim que nos sustenta. Às vezes vai vir a tribulação, vai vir a luta, vai vir coisas que nós não vamos entender, mas no tempo certo, Deus vai fazer. Deus vai acrescentar. Então, a nossa vida sempre foi assim, Deus sempre foi nos sustentando, Deus sempre foi nos mostrando. Só que aí foi passando o tempo, Deus nos estabilizou dentro da cidade de São Leopoldo, nos estabilizamos dentro da Igreja Batista Nacional, lá, Batista da Avivar, estávamos fazendo a obra, mas só que às vezes nós não entendemos os projetos que Deus tem. E Deus começou a colocar no nosso coração a vontade de voltar para casa, para Santana do Livramento. Sempre foi a nossa casa, sempre nós vinha visitar aqui, e isso alegrava o nosso coração. E só que aí nós não tínhamos nenhuma resposta de Deus. Nós tínhamos a vontade, nós orávamos e Deus não nos respondia. E sabe que foi começando um tempo bastante difícil de novo. As portas começaram a se fechar. Eu creio que um ciclo estava se fechando lá em São Leopoldo para as nossas vidas. E nós oramos, nós conversamos com a nossa família, mas Deus não nos respondeu. Nós sentimos paz. Eu lembro que eu tive uma conversa com a Magali e eu digo, Magali, hoje nós estamos exercendo alguns cargos, algumas funções dentro da igreja. Nós podemos chegar em Livramento e provavelmente nós vamos ficar um tempo sem fazer nada, porque nós somos apaixonados pela obra. E nós conversamos e nós resolvemos, mesmo que nós viéssemos para cá e não fizéssemos nada, nós resolvemos pegar nossas coisas e vir embora para cá. Eu recebi uma proposta aqui de uma empresa, comecei a trabalhar, pegamos as nossas coisas e viemos para o Livramento. Só que às vezes Deus nos surpreende, né? Porque nós chegamos aqui, conversamos com o pastor Jaci, nos apresentamos e o pastor Jaci já nos colocou de novo na obra e fazer algumas coisas. E sabe que aqui Deus começou... Eu sempre tive um sonho que eu não consegui realizar aqui dentro da Batista em Livramento. O meu sonho era pregar num domingo. Eu nunca tinha pregado num domingo aqui na igreja. E eu tinha esse sonho, não sei, preguei em tantos lugares fora, preguei por todo o Vale dos Sinos lá, mas só que na minha casa eu nunca tinha pregado num domingo.
E Deus foi acrescentando, e mesmo sendo apenas obreiro, Deus me deu essa oportunidade de pregar num domingo. E foi passando os dias aqui, eu fui fazendo a obra aqui também, e para nossa surpresa, o pastor Jaci nos chamou para conversar e para nos falar que ele estava nos separando para ser pastor aqui dessa igreja. Glória a Para Deus. nós foi uma alegria tremenda, assim, sabe? Porque quando tu é cria de uma igreja, pode passar por vários lugares, tu pode passar pela melhor igreja que tu for, mas tu sempre vai ter um carinho, um amor pelo lugar onde tu nasceu, onde tu começou, o lugar onde tu aprendeu a dar os primeiros passos. Fomos chamados, nos preparamos, fizemos toda a sindicância, fizemos todas as provas, não foi fácil. Imagina. É bem complicado, mas Deus sempre nos sustentando até que eu cheguei a ser pastor dessa igreja. Hoje eu sou pastor dos jovens, estamos liderando jovens. Para honra e glória do Senhor, esse ministério tem crescido. Temos lutas, tem pessoas que se levantam contra, mas Deus tem nos sustentado. Nós podemos ver pelos resultados, por aquilo que Deus tem feito, que temos os cultos nos sábados aqui, tem lotado todos os sábados, e temos visto Deus restaurar muitos jovens, e isso alegra o nosso coração. E nós somos muito gratos a Deus por isso. Glória a Deus. Que história, hein? Que história. Que lindo, né? Quem não conhece o pastor Tiago, olha, hoje vai ficar bem entendido da história dele desde o início. E eu quero deixar aqui algumas mensagens de irmãos que mandaram suas mensagens aqui, principalmente agradecendo a vida do Tiago, a vida da Maga. E recebi mensagem do evangelista Carlos, dizendo: glória a Deus por esse amigo que nos influencia a buscar o sobrenatural do Senhor. Tem sido muito bom fazer a obra de Deus com vocês. Grande abraço. Seu evangelista Carlos. Também recebi mensagem aqui, o pessoal mandando mensagem no nosso grupo também do WhatsApp. A Luciana, dizendo bom dia, glória a Deus pela vida do Tiaguinho, nosso pastor, uma bênção de testemunho. O evangelista Luiz Ferreira, grande homem de Deus, grande amigo, homem de valor. Luiz Mário, Deus siga agindo em vocês e através da vida de vocês, amados, companheiro de caminhada. O irmão Aquiles também dizendo, glória a Deus pela vida desse homem de Deus. E a Fran, o Senhor é fiel quando somos fiéis com Ele. Glória a Deus pela tua vida, pastor Tiago. E eu te agradeço por esse tempo, Tiago. Eu sei que é um testemunho muito forte e foi marcante da tua vida, muitas coisas que aconteceram, e eu glorifico a Deus porque eu também, lembro um tempo, cheguei, bati na tua porta lá, chorando, chorando acabado, com a vida toda meio destruída e decepcionado, né, na vida amorosa, e querendo voltar para Jesus também, né, e fui acolhido por vocês, por ti, para a Maga, e vocês me acolheram, oraram por mim. E, na verdade, é uma luta interna muito grande, né? Uma luta espiritual que o inimigo quer nos destruir. E quando a gente procura pessoas certas, né? Pessoas que são de Deus, assim, a gente sabe que como as nossas vidas mudam. E se eu estou aqui hoje, também foi um pouquinho porque da oração de vocês, da vida de vocês, do exemplo que vocês são na nossa vida. Hoje vocês estão grávidos aí, né? Um tempo novo também, outro testemunho que vai vir de coisas grandes que Deus vai fazer na vida de vocês. Então é maravilhoso isso, saber que vocês continuam nos propósitos do Senhor e hoje são pastores muito amados por toda a igreja. O pastor Rogério mandou uma mensagem também, disse assim, quero andar muito tempo junto desses homens de Deus aí, viu? Glória a Deus por esse tempo, por esse testemunho. E eu quero que tu deixe as últimas palavras aí para os irmãos, para aqueles que ouviram, aqueles que vão assistir essa entrevista. Bom, meus queridos, obrigado pelo carinho de vocês aí. Eu amo todos vocês e quero dizer que vocês podem contar comigo, porque eu tenho aprendido muito com vocês também. Quero continuar aí a caminhar com vocês, quero andar junto com vocês. Talvez às vezes pelos meus horários não temos conseguido andar muito juntos, mas creio que vai chegar o tempo que nós vamos conseguir andar
todos ter mais tempo para fazer as coisas de Deus. Quero deixar também aqui o convite, né, Júlio? Todos os sábados, a partir das 20 horas, temos os cultos de jovens, que tem sido uma bênção. Deus tem feito grandes coisas aqui nos jovens. Não porque nós estamos à frente, mas porque é um projeto de Deus. Glória a Deus. Então fica esse convite, que Deus abençoe a todos os ouvintes. Mandar um beijo para minha amada, para Magali, que está esperando a nossa filha, Antonella. Deus abençoe a vida dela, que ela está no trabalho lá também. Oh, glória. Amém. Obrigado. Então, queria deixar essa uma oração para nós finalizar o programa de hoje. São 10 horas e 1 minuto. Uma oração final para que aqueles que foram impactados com o teu testemunho, aquelas pessoas que querem ser cheias do Espírito Santo, querem viver a vontade de Deus, estão com dificuldade, possam receber do Senhor nesta manhã. Deixo para ti. Amém. Também queria, antes, agradecer, Júlio, pela tua vida, cara. Amém. Por esse amigão, esse irmão, sabe? O irmão, o homem que eu não tive. Que Deus glória. continue te abençoando aí a tua vida aí. Sabe que tu é muito valoroso na obra do Senhor e muito valoroso para minha família. Amém. Amém. Vamos estar orando, então. Senhor, nessa manhã, Pai, eu quero colocar, Senhor, cada vida, Senhor, na tua presença, Pai. Quero te pedir, Senhor, que cada pessoa, Senhor, que ouvir, Senhor, esse testemunho, Senhor, que tu esteja derramando, Senhor, bênção sem medidas, Pai. Talvez algumas pessoas, Senhor, vão se enxergar, Senhor, em alguma situação, Senhor, que nós passamos, Senhor, durante a nossa caminhada. Senhor, que nesse dia, Senhor, tu esteja, Senhor, derramando, Senhor, um novo tempo, Senhor, sobre a vida deles. Aleluia. Pai, eu profetizo, Senhor, que aquele, Senhor, que não tem se encontrado, Senhor, aquele que está afastado dos teus caminhos, que está passando por situações difíceis, por situações complicadas, Pai, eu te peço que tu venha abrir as comportas do céu sobre a vida deles. Senhor, que tu venha trazer um tempo, Senhor, de bênção, Pai. Senhor, a tua palavra fala, Senhor, que aonde nós colocarmos a planta dos nossos pés, ali seria o lugar, Senhor, que tu nos prosperaria. Então, Senhor, começa a abençoar a vida dos meus irmãos. Amém. Começa a abençoar a vida, Senhor, das pessoas, Senhor, que estarão assistindo, Senhor, esse testemunho, Senhor, essa palavra, que tu venha, Senhor, gerar um ânimo novo, uma nova esperança de vida, Senhor, sobre eles, Pai. Senhor, eu não sei, Senhor, o que cada um precisa, Senhor, nesse tempo, mas, Senhor, eu te peço, Senhor, que tu esteja derramando, Senhor, algo novo. Senhor, que tu venha abrir portas aonde não há, Senhor. Abre, Senhor, nessa manhã, Senhor, a janela do céu sobre cada vida, Senhor, e traz, Senhor, bênção sem medida, Senhor. Eu abençoo, Senhor, cada um, Senhor, dos meus irmãos, cada um, Senhor, que vai ouvir. E eu creio, Senhor, que tu vai trazer uma edificação, Senhor, para cada vida, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Oh, glória, amém. Agora são 10:03 minutos. Muito obrigado pela sua presença, obrigado pela sua audiência aqui na nossa Rádio Batista. Nosso programa Manhã Devocional, retornamos amanhã, a partir das 8 horas, trazendo muita conversa, muito testemunho e também muito louvor e adoração. Deus abençoe você, siga na audiência. A partir das 11 horas tem o Debate Melodia, que é retransmitido ao vivo pela nossa rádio. Você fica com louvor, agora adoração, você fica com Davi Sasser, Deus de promessas, e nós retornamos amanhã. Grande abraço, tchau, tchau.